Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Café com Educação. E aí, tá tudo bem com você? No vídeo de hoje, nós vamos discutir um pouco mais sobre as questões da implementação das inovações com foco nos recursos tecnológicos digitais aplicados na educação, com foco na sala de aula, com foco na aprendizagem do estudante. Fica até o final desse vídeo para que você possa desenvolver um novo pensamento, uma nova linha de raciocínio, que eu garanto que quase não tem gente falando sobre isso. Muita gente quer jogar a tecnologia da sala de aula, muita gente quer jogar, mas de que forma se faz isso? Isso e muito mais no vídeo de hoje. Se prepara que lá vem aula. Educadores do meu Brasil querido, olha só. Muita gente fala, estamos vivendo finalmente a cybercultura de Pierre Levy, lá preconizada em 1999, no livro chamado Cybercultura. Nós estamos inseridos num contexto tecnológico onde quem não domina as tecnologias de uma forma mínima, quem não é alfabetizado digital, vamos colocar assim, simplesmente é um excluído da sociedade. Nós já podemos falar isso, infelizmente. Então, como é que eu posso pensar uma escola hoje fora desse contexto? Será que isso é agradável? Será que isso é o ideal? Eu, particularmente, acredito que não. Então nós temos agora uma ruptura da sala de aula aos moldes dos séculos passados, da sala de aula sentada enfileirada, daquela coisa tão tradicionalzinha que a gente conhecia, da aula expositiva para uma aula, né, em novos moldes. E sobretudo agora a teleaula no formato remoto que nós estamos vivenciando. É bem verdade que ninguém estava preparado para o que está acontecendo agora, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, isso todo mundo já sabe. Aliás, as pessoas já estão cansadas de falar isso, sobretudo na educação. Eu venho abordando assuntos correlacionados a isso, especialmente no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram. Aliás, siga aqui esse canal. Clica no botão inscrever que está aqui na parte de baixo do vídeo, ou então aqui no cantinho, e você vai me ajudar muito a levar a educação para mais pessoas, a levar a educação para todo mundo. Voltando, pensando na pandemia do Covid-19 que se estendeu até agora em 2021, nós temos que raciocinar que, se não fossem os recursos digitais, talvez a educação brasileira, que passa por diversos apertos, sobretudo no cenário político nacional, onde algumas pessoas querem uma coisa, outras pessoas querem outras, e o pior de tudo é que quem está no meio do bolo, quem está precisando aprender, adquirir conteúdo, fica sem acesso à sala de aula. Mas por que eu estou dizendo isso? Talvez, apenas talvez, se não fossem as tecnologias, tudo isso poderia estar muito pior. Você já parou para pensar nisso? Como é que seria para você agora ter uma videoaula se não existisse a videoaula? Se a educação à distância fosse em outro formato? Lembrando, a educação à distância, gente, funciona de longa data, vem muito antes do que a gente conhece agora através da internet. A internet nasce depois da existência da educação à distância. O importante é que nós que estamos vivenciando a aula remota temos que agradecer pela existência da tecnologia e temos que agradecer que antes pelo menos haviam discussões sobre se cabia ou não a educação à distância em determinados segmentos, o que permitiu que nós nos preparássemos para o que está acontecendo. Agora uma nota muito importante que nós precisamos raciocinar. Ninguém estava preparado para o que está acontecendo agora. Ninguém preparou aulas para poder aplicar na educação infantil. Então a grande verdade é que, assim como diz a Cláudia Costin sobre políticas públicas aplicadas na educação, o que o Brasil fez até agora não foi inovar na educação. O Brasil fez até agora não foi gerar novos recursos tecnológicos na educação, não foi fazer uma educação de ponta, foi mitigar os problemas devido à pandemia. E quando se fala mitigar, a gente está falando em sobrevivência da educação. A grande realidade, sim, a inovação tecnológica permitiu que, com tudo o que aconteceu, não acontecesse o pior. Mas, Diego, você não falou que a gente ia inovar na educação? Você não falou que o vídeo de hoje é sobre inovação? Por que você está falando só sobre o que já aconteceu? Eu sei que você está ansioso, você está ansiosa para poder, de repente, desenvolver alguma coisa e aplicar na sua aula, aplicar na sua sala de aula, mas eu tenho, acima de tudo, uma grande dica para você que eu quero que você entenda o contexto do porquê que eu estou falando isso. Se a gente entende que não existia a tecnologia para a sala de aula no formato que é hoje, se a gente entende que o que a gente está fazendo não é necessariamente a educação à distância como a gente se planejou, e sim, na verdade, a educação remota, que é uma adaptação do percurso da educação presencial via a educação à distância, mas repetindo formatos, né? Você não entenda, quando você planeja, eu acho que vocês já viram isso na internet, né? Planeje a sua aula presencial e aplique na sala de aula remota. Isso não é educação à distância. A educação à distância não se faz assim. A educação à distância é completamente diferente disso. Isso aí é ensino remoto.
Não tem problema, não é desmerecedor, você não é um profissional pior por conta disso. Na verdade, isso é uma constatação de fatos que nos permite que entendamos que nós estamos nos adaptando. Talvez agora, em 2021, seja a hora que nós possamos realmente, já um pouco mais adaptados, aplicar novos recursos, entender um pouco mais, nos especializarmos. Então, se a gente está o tempo todo mitigando problemas, se a gente está o tempo todo resolvendo problemas, o que nós podemos fazer de tão diferente? Nós podemos agora pensar em aplicativos, nós podemos pegar a visão dos alunos e aplicar na sala de aula, mas nós precisamos de duas coisas. Primeiro, precisamos da humanização da sala de aula. Aquilo que se fala há tanto tempo na educação presencial sobre humanização de fala, humanização de livros, humanização de processos, humanização da aprendizagem, nós precisamos fazer isso agora também no ensino remoto, também em 2021. Eu estou aqui olhando para vocês através de uma câmera e como eu posso fazer para que você se sinta um pouco mais prestigiado, para que você aprenda. Eu preciso pensar nisso todo dia na minha aula. Um erro dos professores que pode acontecer é, a partir do momento que ele se acostuma com a câmera na frente dele, ele olhar para a câmera, ela olhar para o ring light, para a câmera, para a fonte de iluminação dela e esquecer que do outro lado tem o ser humano, que tem necessidades, que precisa de feedback, que precisa de atenção individual, além da atenção coletiva. Não permita que essa sua sala de aula virtual se torne distante. Nós já estamos distantes. Parte dos alunos, se não todos, ainda estão remotamente. Nós precisamos nos aproximar, nós precisamos estar conectados com os alunos. Então, saber olhar para a câmera é muito importante para que possa haver a comunicação em linhas de diálogo. A palavra do momento, mesmo virtualmente, é diálogo. Nós precisamos conseguir gerar diálogo, mesmo que virtualmente. Então, na sua aula, quando você estiver transmitindo dentro dos 50 minutos, planeje um tempo para você ouvir e, se possível, responder individualmente cada sujeito que está do outro lado da tela, seja a idade que for. Lembre-se que até pouco tempo nós falávamos que não dava para aplicar a educação à distância dentro da educação básica para as séries iniciais. Hoje nós fomos obrigados a fazer isso. Portanto, não podemos perder o processo de humanização dentro da educação. A segunda dica que eu tenho para dar para vocês é: fale a linguagem do seu estudante. Você já foi criança, você já foi adolescente, você já foi jovem e você gostava de ser ouvido? Qual foi a última vez que você parou para ouvir o seu estudante? O que eles gostam? Vocês sabem o que eles estão assistindo na TV? Vocês sabem quais são os desenhos animados que eles gostam? Vocês pararam para prestar atenção nas novas músicas? Você já ouviu falar de TikTok, K-pop e animes? Se você não conhece nenhum desses três termos, você tá com certeza desconectado com qualquer adolescente aí, e eu vou chutar a galerinha que vai, sei lá, vamos pegar até mais baixa idade, de 11 anos até os 16 anos, com facilidade de afirmação. Eu, particularmente, não preciso gostar do K-pop para saber que existe o K-pop. Assim como os locais que eles frequentam, os programas de TV que eles assistem, eu não preciso gostar. Eu preciso compreender. Eu preciso parar um dia da minha semana e perguntar, de repente, para o meu filho, para o meu sobrinho, para o meu irmão mais novo, qual é a novidade do momento. A rede social que mais está estourando. Talvez TikTok você já tenha ouvido falar, todo mundo já sabe, está tendo propagandas, né? E o TikTok ainda não foi maculado pelas pessoas adultas, vamos colocar assim. E os adultos chegam nas redes sociais e querem fazer dinheiro. Por que as redes sociais explodem? Porque os adolescentes vão para lá, os jovens vão para lá e eles querem se divertir. A rede social se torna divertida, ela se torna popular, depois vem a gente, nós, os adultos, e a gente estraga tudo. A grande realidade é que essa rede social não tá fácil para as pessoas irem lá vender. Então ela ainda está muito divertida. As pessoas estão se divertindo, fazendo piadas, fazendo dublagens, colocando seus talentos, fazendo o que eles chamam de transições de vídeo, umas coisas muito loucas que eles fazem. E vocês podem ver a quantidade de gente talentosa com muita capacidade que tem lá dentro. Ah, eu não tenho tempo para TikTok. Ah, eu não gosto de redes sociais. Eu não ligo para desenhos animados, sobretudo de desenhos animados japoneses. Não importa o que você gosta, professor, professora, coordenador, gestor escolar. Importa que você entenda aonde está o universo do seu estudante. Porque aí, se você tiver um diálogo com ele, se você conseguir compreender o que ele gosta, se você conseguir tolerar aquilo que para você não é bom, mas entender e respeitar a opinião do seu estudante, você com isso com certeza conseguirá um diálogo com ele e proporcionará um pouco mais de humanização na educação, o que nesse momento de aula remota é, sem sombra de dúvidas, a maior inovação que se pode garantir na sala de aula. Posso colocar um aplicativo para poder fazer
desenho animado, um outro para fazer história em quadrinho, eu posso fazer um monte de coisa que se conecte com todo mundo do mundo inteiro, eu posso levar o estudante para fazer uma visita virtual no museu, mas nada disso se compara a ter um diálogo e proporcionar humanização via recursos digitais, sobretudo no ensino remoto. Se você está entendendo o que eu estou falando, parabéns, você está na educação do século XXI. Se você não se sente preparado, volta o vídeo até o início, reflete sobre o que eu estou falando, porque eu tenho certeza que você pode fazer mais pela educação, fazer mais pela sua sala de aula e, sobretudo, o nosso foco aqui nesse canal, você pode fazer mais sobre a aprendizagem do seu estudante. O foco não é mais a nossa fala, o foco não é o quanto o professor sabe ou domina a sala de aula, o foco está no quanto o seu estudante está aprendendo, sobre o que ele está aprendendo, o quanto ele está aprendendo, o que ele tem que aprender, o que ele precisa aprender e o que ele sabe para nos ensinar. Afinal, hoje em dia já é uma via de mão dupla. Vamos pensar sobre isso? Agora eu gostaria de saber de você. Coloca aqui nos comentários. Você já ouviu falar de algum desses que eu citei? K-pop, TikTok e animes. Se você conhece, coloca aqui nos comentários que eu quero saber de você, se você está antenado com a linguagem dos estudantes. Eu quero convidar vocês a fazer uma coisa que eu estou sempre fazendo no meu Instagram. Nós temos que pensar mais sobre a sala de aula, nós temos que pensar mais no que vamos fazer, nós temos que caprichar mais no planejamento, vamos refletir. Vamos pensar juntos no que nós vamos fazer. E somente assim, essas dicas que eu estou dando aqui para vocês sobre inovação, lembrando que a maior inovação não está na tecnologia, a maior inovação nesse momento de 2021 está em como nós vamos aplicar as tecnologias na sala de aula. Como será a sua aula, como será o seu comportamento, qual é o foco que você dá para a sua sala de aula. Para você que chegou até aqui, deixa seu like, coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo também. Coloca aqui nos comentários sobre o K-pop, coloca nos comentários sobre o TikTok, sobre os animes, que eu quero ouvir a sua voz. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui, muito obrigado por pensar, muito obrigado por sair do senso comum. Não seja um professor do século passado, não seja uma professora do século passado. Em 2021, não temos mais tempo. A educação precisa de você. Eu quero que você saiba que eu quero colaborar com você. Então não deixe de se inscrever aqui nesse canal, deixe o like nesse vídeo e mande para alguém que está precisando ouvir essas palavras no Instagram. Sabe aquele grupo de professores da sua escola? Manda naquele grupo para as pessoas poderem ouvir um pouquinho mais, porque tem tanta gente desesperada sobre como eu vou usar recursos tecnológicos, quais aplicativos eu vou realmente introduzir na minha sala de aula virtual e estão esquecendo que do outro lado tem seres humanos. Nós precisamos sim humanizar a educação um pouco mais. Eu vou ficando por aqui, eu quero deixar aquela frase de sempre. Vamos juntos levar a educação para todo mundo. Um forte abraço e muita paz para todos nós.